a cada situação microlocal, perseguiu, o que se perseguiu, o que se persegue, é o desafio que eu quero fazer para vocês. E o que eu estou colocando aqui como perspectiva, né, como análise, talvez, nós precisamos, nós temos dado 4 passos, 4 etapas nessa construção de uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e contemporânea. O primeiro passo, a primeira etapa, é a ação de projetos de educação ambiental. A gente pega o exemplo do SESC, o SESC tem diversos projetos, nós podemos pegar o exemplo da Secretaria do Verde da Prefeitura Municipal, ou do SENAC, ou de todas as instituições procuram fazer um projeto de ambientalização da instituição, de melhoria das disciplinas, ou de construir trilhas de interpretação, ou de fazer a reciclagem, né, reduzir, reciclar, reaproveitar. Então, todas as instituições buscam algumas ações para se enquadrar nessa preocupação que é universal hoje, né? Que todo mundo fala precisa conservar o meio ambiente, para garantir condições para a geração futura, etc, etc. Esse é um primeiro passo e é fundamental. Ele precisa existir para que a gente possa dar o testemunho daquilo que a gente está falando. Não adianta a gente falar para os outros, faz isso, e a gente não faz. Então, importante. Mas não é suficiente. Né? Depois de, como eu, né, 40 anos fazendo, você olha e fala, não, mas o que adiantou tudo isso? O mundo está mais degradado, as relações humanas... Discordo. Ô, Aldrey, tudo bem? Adiantou, nós estamos aqui, olha quanta gente está aqui, pô. Você tá maluco, cara? Desculpa atrás. É algo. Desculpa aí também, ó. Para entender. A interferência. Então, isso é importante, mas não é suficiente. Qual o segundo passo que a gente dá depois disso? A gente fala, não dá para ficar dentro da instituição, não dá para eu ficar só dentro do manequim Lopes, ou só dentro da unidade de conservação de Itaquera, ou da área verde, nós precisamos envolver a população do entorno. O grande aprendizado que o WWF teve foi quando eles queriam proteger o mico-leão dourado, eles investiram tudo para proteger o mico-leão dourado e não protegia. Aí eles falaram, não dá para proteger o mico-leão dourado sem ter a área onde o mico-leão dourado vive protegida. Compraram o Poço das Antas, fizeram, e o mico-leão dourado continuando a ser matado, morto, perseguido, etc. Falaram, não dá para proteger o mico-leão dourado e o Poço das Antas sem conversar com a população do entorno. E começaram a fazer o trabalho de educação ambiental com ele e perceberam que não era um trabalho só de distribuir folhetos falando, o mico-leão é lindo, proteja. Tinha que se comprometer com a população do entorno para saber quais eram as causas da população ir lá caçar o mico-leão dourado. E aí começam a buscar formas de gerar trabalho e renda, de gerar soluções que atendessem ao problema. Eu sempre lembro de um exemplo que nós aprendemos aqui na Zona Leste de São Paulo, quando a gente foi numa favela e os técnicos da nossa equipe todos indignados que a população jogava sofá, perua Kombi, roupa dentro do córrego. Esse povo ignorante joga tudo dentro do córrego. Aí foram lá conversar com uma senhora, né, num barraco, e a senhora falou, olha, a senhora está vendo aqui? A gente não tem guarda-roupa, nós não temos água encanada. A gente ganha muita roupa da patroa, da obra social, etc. Não tem caminhão de lixeiro. Então o rio que passa aqui tem o mesmo papel que tem o caminhão de lixeiro que passa nas casas de vocês. A gente descarta as coisas. Não tem água encanada sequer para lavar roupa. Então nós percebemos naquele momento que se nós não nos comprometêssemos com a água encanada, com o guarda-roupa, com o caminhão de lixeiro, aquela senhora não podia sozinha colocar nas costas dela a responsabilidade pela qualidade das águas de São Paulo. Então precisa haver uma mão de 2 sentidos, de diálogo, para compreender as causas da degradação que está diferenciada para cada um de nós, para depois construir junto alternativas de solução. Então, esse trabalho com o entorno, de diálogo, é o segundo passo que os projetos, os promotores de projetos de educação ambiental vão percebendo à medida que vão fazendo com vontade de acertar. Segundo passo dado, segundo passo importante, mas também é percebido como não suficiente.
Não basta a ação pontual de uma entidade ou de outra fazendo esse trabalho com o entorno, porque a problemática é muito mais ampla e a gente acaba sempre morrendo na praia. A gente faz e a coisa desmorona. Aí a gente percebe que precisa dar um terceiro passo, que é nos articularmos com outros atores do mesmo território para construir uma ação coordenada. Como é que a gente combina o jogo? Então vocês trabalham com a mídia, nós trabalhamos com as crianças, vocês trabalham com adultos, vocês outros trabalham com os catadores, então começa a se construir um projeto político-pedagógico territorial. Né? Projeto político-pedagógico de escola, a gente está cansado de ouvir e muitas vezes ele só está na gaveta. Nós precisamos construir projetos político-pedagógicos territoriais e que sejam pulsantes. Como é que faz isso? Com o envolvimento de todos os atores, perguntando o que é prioritário para você, o que você pode colocar na brincadeira, qual é a contribuição de você, e aí projeto político-pedagógico territorial de um coletivo de instituições e pessoas que vai fazer um enfrentamento daquilo que incomoda a todos nós. Isso vai exigir diálogo sobre as utopias, diálogo sobre a conjuntura, quais são os fatores que podem nos auxiliar a fazer esse enfrentamento de forma estruturada. E o quarto passo, mas a gente faz isso e muitas vezes morre na praia. A gente consegue acumular força, mas muda de governo, mas aperta o bolso, eu tenho que trabalhar em outra coisa, eu tenho que mudar de cidade, etc. E os coletivos não conseguem se firmar enquanto cultura, que sai um, entra outro, não sei o quê, mas o coletivo continua. Para isso ocorrer, a gente percebe que um quarto passo precisa ser dado, que é o passo da radicalização pedagógica, que permita com que o trabalho que aqueles que já ouviram o passarinho cantar, que já se articularam, escreveram o projeto político-pedagógico, repercute em todo o território, que mais gente se forme e continue a fazer esse trabalho em distintos lugares. O SESC dá árvore para pessoas, né? Adotam uma árvore, essas pessoas pegam a árvore e levam para casa, plantam. Não, então, sintonizar, plantei uma nativa, tudo. Agora, se essas pessoas não estiverem sintonizadas, sendo alimentadas com mais informação, convidadas, essas pessoas acabam afundando no individualismo que a sociedade nos estimula a ser. A gente passa alguém lá e quebra o galho da árvore da pessoa, ela plantou e o outro foi lá e quebrou tudo, ela fala, ninguém presta, a humanidade é ruim, não sei o quê, e se fecha, e vai ver o Domingão do Faustão, porque vai lá, não vale a pena fazer nada, eu vou ficar em casa mesmo cuidando dos meus. Né? Se a gente doou a árvore, conectou com a pessoa, mostra que o galho quebrado não é porque os moleques da rua não prestam, não sei o quê, mas porque tem um tipo de cultura, um tipo de fomento ao individualismo que leva as pessoas a fazer dessa forma, a gente pode estimular essa pessoa a se engajar nessa luta comum. Então, e essa pedagogia do desenvolvimento da participação, do trabalho comunitário, ela precisa ser radicalizada, aprimorada, para que a gente consiga cada vez mais ganhar gente e que as pessoas se mantenham no processo, que elas não desistam da brincadeira. Alguém vai dizer, mas tudo bem, por mais que a gente aprimore o pedagógico, é o econômico que é determinante. Se essa pessoa não tem emprego, não tem grana, e o tráfico chega e oferece alguma oportunidade, essa pessoa vai para o tráfico e vai ter que fazer coisas que estão na contramão daquilo que a gente está buscando. Então, nós precisamos enfrentar o econômico, vamos atuar no campo da política. Vamos ampliar nossa capacidade de incidência em política pública para que as políticas públicas fortaleçam trabalhos como o que você faz de agroecologia, de agricultura urbana, de formação de pessoas para elas terem o trabalho, a renda oriundo da terra. Vamos incidir nas políticas públicas que garantam a reforma agrária nesse país, porque sem reforma agrária a gente não consegue avançar para além de certos limites. Então, tem uma série de coisas conexas que precisam ser trabalhadas e aí nós vamos conseguir trabalhá-las não só com o nosso projeto pontual, mas aí nos articulando com mais e mais pessoas para ocorrerem as políticas mais amplas. Esse quarto passo não conseguimos dar em nenhum lugar no país até hoje. Por mais que a gente tenha avançado, e eu sempre cito o caso do Paraná 3, são 29 municípios no oeste do Paraná
que tem uma instituição fomentadora, a Itaipu Binacional, que nos últimos 12 anos tem investido tempo, recurso e ação inteligente, educadora, para formar uma malha de educadores com pontos de apoio a esses educadores, para eles fazerem o processo de ganhar o quase 1 milhão de pessoas que moram nessa bacia do Paraná 3. Avançou, mas ainda tem limites, tem limitações que precisam ser dialogadas, discutidas. Mas como é que a gente dá esses 4 passos e consegue que eles sejam dados respeitando aquilo que a educação ambiental vem acumulando, que é necessário trabalhar com o conhecimento científico, racional, dentro da educação ambiental? Nós precisamos saber o que é eutrofização, o que é nitrogênio, todos esses conceitos que estão no campo da ciência, ou das ciências. Nós precisamos trabalhar com o conhecimento estético, ético, espiritual, esse conhecimento que transcende o racional. Precisamos, e não podemos ignorar essa dimensão da espiritualidade, da religiosidade, da ética. O Boaventura lançou um último livro agora chamado E se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, onde ele faz a mesma reflexão que um outro cara chamado Habermas, um marxista, materialista, fez há 13 anos atrás, um pequeno livrinho falando sobre fé e saber. E ele fala, não é porque eu seja religioso, né, o Habermas fala, mas porque eu compreendo que a dimensão da religiosidade, da espiritualidade é absolutamente forte para o ser humano. Está presente em todos os lugares, excetuando as religiões fundamentalistas que negam o direito de existência de outras, né, porque aí é perigoso, é como se fosse dar espaço para o Partido Nacional Socialista nazista alemão, né, que quando chega ao poder elimina todos os outros e mata, né, excetuando aquele fundamentalismo. Todas as fés têm uma contribuição a dar para forjar seres humanos capazes de transformar o socioambiente na direção de algo melhor para todos os humanos e para os não humanos. Então, trazer essa dimensão da religiosidade, da espiritualidade, que é mais fortemente acessada pela estética, pelo diálogo com as artes, pelo diálogo sobre a ética das relações humanas, é muito importante. E um terceiro eixo transversal nesses 4 passos que eu estava falando, é o do aprendizado da política, das relações humanas, de como é que a gente faz essas coisas todas, sempre valorizando o aprendizado da política, não necessariamente partidária, né, mas a política da construção junto, do diálogo. Feito essa provocação, né, o que eu estava tentando, eu acabei falando demais, o que eu estava tentando resumir é que seja o SESC, seja uma unidade de conservação, seja a Itaipu Binacional, qualquer instituição que assuma para si essa responsabilidade educadora ambientalista, ela precisa assumir com profundidade. E assumir com profundidade é olhar para todo esse panorama e falar como é que a gente vai avançar nessas 4 dimensões ou passos que eu falei, nesses eixos transversais, etc. Então, com essa provocação, eu vou sugerir a gente formar 6 grupos aqui. Cada grupo conversa um pouco sobre essas bobagens que eu falei, ou sobre outras questões que a prática de vocês tem instigado, provocado. Formula uma que vocês queiram trazer para o debate aqui e em 20 minutos, pode ser? 20 minutos, vocês voltam para cá. Formar o grupo pode ser aleatório para dar uma misturada?